E eu tenho ficado muito preocupado com o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, no mundo de modo geral, mas especialmente nos países mais desenvolvidos, onde tem mais acesso à comunicação, com o que os meios de comunicação estão fazendo para destruir as relações pessoais, familiares mais importantes que a gente tem, a nossa comunhão com o nosso próximo e com Deus. A televisão talvez seja o meio mais fácil da gente vigiar. E para os irmãos terem uma ideia, a gente percebe, por exemplo, no canal mais importante do Brasil, que tem mais acesso, o que dá mais visibilidade e tem mais audiência, ele divulga dioturnamente mensagens de destruição da relação familiar. A gente precisa respeitar todas as pessoas a partir das suas decisões e da sua individualidade. Mas isso não significa que eu tenho que concordar com elas. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu tenho que respeitar todo mundo. Por exemplo, eu não concordo com o espiritismo, mas é um direito de qualquer pessoa ser espírita. E eu vou defender o direito do espírita ser espírita com a minha própria vida. Eu falo, não, ele tem o direito de ser o que ele quiser ser. Mas isso não me faz concordar com a doutrina espírita. Biblicamente, eu vejo várias questões que são contrárias à palavra de Deus, aos fundamentos do Evangelho. O Espiritismo não bate com os fundamentos do Evangelho. Na minha opinião, isso é um direito que eu tenho. Estamos num país democrático e todos nós temos esse direito. Biblicamente, portanto, meus irmãos, a sexualidade é para ser vivida só na esfera do casamento. Acabou. A sexualidade só na esfera do casamento. Fora do casamento, toda prática sexual, ela é pecado. Seja qual for, ela é pecado. Mas os meios de comunicação, ao longo dos anos, foram minando essa concepção que fazia parte da cultura brasileira, não só do protestantismo, mas também do catolicismo. E hoje nós já enfrentamos dificuldade nas igrejas evangélicas, em que um casal namore e chegue ao casamento sem praticar o sexo. Porque está se tornando algo comum, normal. Só que a Bíblia continua sendo a Bíblia. E o que sela um casamento é o ato sexual. Então, se o que sela o casamento é o ato sexual, não é a celebração do pastor e nem o documento que você pegou lá no cartório, significa que com quantas pessoas a pessoa praticar sexo, com aquela quantidade de pessoas ela teve uma união de casamento. E isso traz muito sofrimento para a humanidade. Quando Deus coloca isso, não é porque Deus é mau, não. É porque Deus sabe que essa vida, livre sexualmente falando, ela trará consequências danosas para a sociedade, para as nossas vidas, para a nossa vida. Filhos fora da relação do amparo da vida conjugal. E aí vocês viram aqui a estatística que aquele rapaz trouxe, aquele missionário que teve aqui recentemente, que está à disposição dos irmãos, quem quiser é só falar com o Iron, da quantidade de problema que nós estamos tendo hoje na sociedade com relação à violência, com relação à droga e uma série de outras coisas, que provém de quê? 90%, 80% de crianças que foram criadas de forma sem pai, sem mãe, ou só com o pai, ou só com a mãe, que experimentaram essa fragmentação da família. E agora nós vemos essa mesma rede divulgando a promiscuidade da opção sexual, tanto da homossexualidade, todo tipo de espécie, com toda a liberdade, não apenas incentivando a gente a respeitar que é o correto, mas a praticar, valorizando, incentivando. Você percebe por trás que existe uma mensagem de incentivo a essa prática. Isso é a televisão, que você tem mais controle, que existe uma normatização. E a internet, então? Aí na internet, irmão, aí é terra de ninguém. E o pior de tudo é que de 35 anos para trás, irmão,
Não assiste televisão mais, não. É só na internet. Raramente você vai ver alguém de 35 anos abaixo assistindo televisão. É na internet que está o negócio, que está pegando. E a gente está sofrendo muito, porque as nossas crianças, eu tive já atendendo criança de 3 anos de idade, com cabeça sendo guiada para a homossexualidade, sem que ela nem tenha noção do que é isso. E aí eu falei, olha, vamos fazer um trabalho de oração, de libertação, mas é bom levar numa psicóloga, indiquei uma pessoa, graças a Deus, Deus fez a obra. Mas lá eles descobriram que foi através de um desenho na internet. Que uma mente maligna, diabólica, satânica, cria esses negócios, jogos, né? E desenhos que vão incentivando, minando as nossas crianças para destruí-las. Os nossos jovens, os nossos adolescentes. Então, Deus, quando estabelece esses limites, é porque Deus nos conhece, sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que uma vida desregrada trará muita dor, muito sofrimento. Como pastor, eu recebo as pessoas no gabinete, na minha casa, vou na casa delas. Eu sei a dor que elas passam, o sofrimento que elas têm. Esses dias eu estava indo jantar na casa de um irmão. À noite, já era 8 horas da noite. E um irmão me liga, desesperado. E eu atendi o telefone. Pastor, o senhor precisa vir aqui em casa. Falei, nossa, irmão, eu tenho um negócio marcado agora. Pode ser mais tarde? Pode, pastor. Mas, pelo amor de Deus, não deixa de vir aqui em casa hoje, não. E eu fui. Fui lá no irmão, jantei lá, né? Depois deixei a Lúcia lá em casa e fui para a casa desse irmão. Sofrendo, angustiado, junto com a sua família, uma dor terrível. Por causa de quê, irmãos? Por causa de coisas que já vêm desde o pai e da mãe, fazendo a família sofrer. E ele converteu já adulto, mas se tivesse convertido mais novo, teria sido melhor para ele. Por isso que vocês têm um privilégio que vocês não imaginam a bênção que vocês têm, de conhecer Jesus ainda criança, adolescente, como vocês conheceram. E ali naquela noite, eu cansado, né? Já era uma sexta-feira à noite, eu cansado, cheguei, e vendo ele e a mulher destruídos, aquela coisa terrível. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou falar? E aí Deus me deu uma dica, abri a Bíblia, caiu num texto, eu li esse texto. Irmãos, foi impressionante. Quando eu estava lendo o texto, a irmã mudou a fisionomia. Parou de chorar e disse assim, pastor, então eu tenho fé. Eu só estou fraca. Falei, irmã, você ainda tem fé. Eu li aquele texto do jovenzinho que estava endemoniado e o pai, Jesus pergunta, e ele estava, o próprio pai, né? Estava sem fé. Eu falei, irmã, ele não estava sem fé, ele só estava cansado de sofrer. Porque a esperança demorada, a Lúcia gostava de falar isso quando a gente namorava, acho que é porque ela tinha medo de enrolar ela por muito tempo. Ela falava assim, a esperança demorada adoece o coração. Você orar por uma coisa por muito tempo, sofrer com um problema muito tempo, aquilo vai adoecendo, a sua esperança, a sua fé parece que acaba. Irmãos, Deus fez uma libertação naquela noite, louvado seja Deus. E eu fiquei impressionado com o que Deus fez. Voltei tão rápido para casa que a Lúcia até assustou. Mas tudo isso vem de quê? Vem dos pais, dos avós, sofrendo. Então, você que está ouvindo aí na internet, que seus pais são crentes, seus avós são crentes, você não sabe a bênção que você tem, você não sabe calcular. Você precisa conversar com os irmãos que converteram adulto, que não tiveram essa bênção de receber isso dos pais, para saber o tanto que a vida para eles foi mais difícil do que é para você. Então, esse Salmo 78, que eu vou ler agora, diz assim, ó meu povo,
ouça as minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola, e ensinarei enigmas de nosso passado, o que ouvimos e aprendemos. O que os nossos pais nos contaram, não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu sua lei a Israel. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus, não esquecer os seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Esse texto ele é muito profundo. O Salmo todo ele tem 72 versículos. Porque depois ele vai contar a história de Deus agindo no meio dos antepassados e eles desobedecendo. E as consequências da desobediência. Então, irmãos, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande de criar vínculos com as gerações mais novas. Nós, irmãos mais maduros, mais velhos, precisamos lançar a nossa mão aos mais jovens. E os mais jovens, igual está aqui essa turminha aqui, ali o Daniel lá embaixo, o Caio lá, mais o Eusébiozinho lá atrás. Essa turma aí, vocês têm que ajudar as crianças, mas tem que aproximar delas. Vocês não podem ficar só a patotinha aí de vocês, não. Eu sei que a gente quer. Quando eu tinha a idade de vocês, eu queria ficar só com a turminha minha lá. Nem mais novo. Inclusive, meu irmão caçula, eu já estava para fora, porque estava atrapalhando, né? O Júnior, queria saber de andar com o Júnior, não. O Paulo ainda dava, porque é 2 anos de diferença. Mas o Júnior, que era 5 anos de diferença, eu queria era a distância. Principalmente porque meu pai e minha mãe falavam que eu era responsável por ele. Quando eles não estavam presentes. E aí ele aprontava muito e aí sobrava para mim, né? Então, queria era a distância dele. Não, a gente tem que fazer essa comunhão das gerações. É nossa responsabilidade criar vínculos com a geração que está aí por vir. E Deus, irmãos, está inteiramente envolvido nisso. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Malaquias, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Olha o que diz os 2 últimos versículos daí. Você pode até marcar esse versículo na sua Bíblia. Vejam que eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, antes do juízo final, do dia que vai acabar tudo aqui na terra e vai ser novos céus, nova terra, Deus enviaria Elias. Isso aqui é uma promessa a respeito de João Batista. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O ministério de João Batista era o ministério do arrependimento, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque senão Deus viria e feriria a terra com maldição. Se você for para Joel, que é o texto que fala da promessa do Espírito Santo, o qual o apóstolo Pedro vai citar no capítulo 2 do livro de Atos, quando ele prega, e explica para o povo que estava ali, o que vocês estão vendo aqui, é o que o Joel prometeu. Lá diz o quê? Que Deus converteria através do Espírito Santo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não é a criança que tem que converter o coração dela aos seus pais, não. São os pais, primeiro, que precisam converter o coração às crianças. Para que depois as crianças se convertam aos seus pais.
Estamos percebendo hoje, irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens perderiam a afeição natural. Irmãos, o que está crescendo, por exemplo, de mulheres que são mães e não têm afeição natural por seus filhos, é uma coisa impressionante. Filhos que estão sendo na separação, eles não ficam com as mães, ficam com os pais. Quando eu era menino, adolescente, isso era impossível de acontecer. Uma mãe, irmãos, era abandonada por um marido com 5 filhos, e ela lavava roupa para os outros, mas ela não soltava seus filhos. Ela lavava roupa, passava roupa para fora, ela fazia qualquer coisa, mas ela não abandonava os seus filhos. Quantas mulheres eu conheci, irmãos, que criaram seus filhos lavando roupa, trabalhando de empregada doméstica, cuidaram dos seus filhos. Amigos meus que são homens e mulheres íntegras, mas cuja mãe criou eles no batedor, irmão, lavando roupa, batendo roupa no batedor. Na pobreza, o pai abandonou, era um alcoólatra, largou a família e elas honraram e criaram os filhos. Eu tenho muitos amigos assim. Hoje, irmãos, além de homens que já eram, em grande parte, que abandonavam a família, não estavam nem aí para os filhos, agora nós estamos vendo mulheres fazendo isso. Então, aumenta cada dia essa afeição natural. É normal. Irmãos, eu já tive muitos problemas de saúde, problema no casamento, problema com pai, com mãe, problema de dinheiro, problema de emprego, problema na igreja, problema em tudo quanto é lugar, mas, meu irmão, o problema que mais me afeta é quando mexe com um filho meu, irmãos. Quando mexe com um filho meu, eu fico desestruturado, aquilo acaba comigo. Se eu pudesse dar a minha vida, se for necessário eu dar a minha vida, porque meus filhos tenham uma vida melhor, eu estou pronto para morrer, para que eles tenham uma vida melhor. São meus filhos. E eu queria deixar aqui o exemplo dos pais de Sansão com vocês nessa noite. No livro de Juízes, capítulo 13, a Bíblia diz que o povo de Deus estava sendo oprimido, então o Senhor visitou um casal cujo marido se chamava Manoá. E o Senhor visitou aquela mulher que era estéril. E o Senhor disse, olha, você vai ter um filho, e esse filho vai libertar o povo do cativeiro filisteu. Ele será consagrado ao Senhor. Todos nós somos santos, mas às vezes Deus pede consagração de alguns. É diferente, consagração de santidade. Consagração é quando Deus separa uma pessoa para alguma coisa especial e exige dele algumas coisas para ele não fazer, que não são pecado, mas que ele vai ter que abster daquelas coisas. Deus pode, por exemplo, chamar uma pessoa para o ministério e dizer, olha, você não vai casar, como aconteceu com Paulo. Ele fez essa própria opção de não se casar. Ele se consagrou para o Senhor. E essa consagração ela pode ser uma exigência de Deus, mas pode ser também uma decisão pessoal. John Stott, por exemplo, não quis casar. Ele optou pelo celibato. Ele disse que casou com a Bíblia. E viveu 80 e tantos anos sem ter relação com mulher alguma. Mas se tem um homem que abençoou essa geração de pastores de hoje, é John Stott. Todo pastor que você pergunta, ele lê John Stott. Ele usa John Stott. Foi uma decisão dele. Deus não pediu isso para ele. Deus falou para ele, olha, esse menino, Deus falou, ele vai ser consagrado, ele vai ser nazireu. O que significa isso? Lá em Levíticos capítulo 6, explica. Ele não vai poder comer nada da uva, nem suco de uva, nem uva seca, nem semente, nem a casca da uva. Não vai poder beber vinho, nada. Nenhum tipo de bebida forte.
Ele não vai poder tocar em cadáver, jamais poderá encostar num cadáver, seja de gente, seja de animal. E ele não poderá cortar o cabelo. Essas eram as 3 condições de consagração do nazireu. Irmão, cortar cabelo não é pecado, comer uva não é pecado, beber suco de uva não é pecado, nem beber vinho é pecado, desde que não esteja no embriague, né? Nem deixa o vinho dominar você. Nada disso é pecado. Tocar num cadáver, encostar num morto também não é pecado, mas era um voto de consagração, é um ato de separação especial de Deus. Esse era o compromisso. Aí Deus falou com a mulher de Manoá, e ela correu para Manoá, contou para ele, mas ele não ficou satisfeito de ouvir da mulher, ele queria ouvir de Deus, do anjo. E ele pediu para esse anjo aparecer, e o anjo apareceu de novo, mas de novo para a mulher dele. Tem uns homens aí que parece que Deus tem mais vinho com a mulher, né? Não sei porquê. Aí a mulher falou, espera aí que meu marido quer falar com você. Foi lá e chamou o Manoá, e lá vem o Manoá. E o Manoá veio e falou assim, anota esse versículo aí, capítulo 13, versículo 12, de Números, de Juízes. Olha a pergunta que Manoá faz. Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Como eu devo criar esse menino? E aí, o anjo respondeu para ele, do mesmo jeito que tinha falado para a mulher. Eles criaram o menino do jeitinho que Deus mandou. Eles fizeram tudo o que Deus falou para eles fazerem. Só que quando o menino ficou adulto, ele começou a desviar do caminho. Primeiro, ele tocou num cadáver de um leão. Ele matou um leão. Passou uns dias, ele resolveu ir lá ver o leão. É igual esses irmãos aí que pescam. Eles pescam, aí clonam as fotos aí da internet e fica mostrando para a gente as fotos dos peixes desse tamanhozinho que eles pegaram. Né? O Sansão, depois que matou o leão, quis ver o troféu. Quando ele foi lá ver onde estava o leão, estava só o cadáver do leão, tinha as abelhas feito lá um negócio, tinha mel, e ele foi lá e encostou no cadáver. Quebrou o primeiro voto. Depois ele começa a reunir com os filisteus lá, e aí ele vai beber vinho. Quebrou o voto, a segunda parte do voto. Aí, uns 30 anos depois, ele quebra a terceira parte do voto, que é a questão do cabelo. E aí ele se lascou. Agora, os pais de Sansão fizeram a parte deles? Fizeram. Então, qual a responsabilidade nossa com a futura geração? É o que está escrito aqui que eu vou falar agora mesmo. Nós temos que cumprir a nossa parte. Agora, eles vão decidir. Então, nós temos um compromisso com a futura geração, com os nossos filhos, com os nossos jovens. Um compromisso de passar para eles a fé cristã. O Salmo 78, ele diz o que nós devemos fazer. O que eu tenho que fazer para as futuras gerações? Passar para eles os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez. E isso eu faço, conforme Deuteronômio 6, durante o dia, no almoço, na janta, na hora de dormir, vai lá, conta a historinha da Bíblia para os menorzinhos, conversa sobre a Bíblia com eles de tudo quanto é hora, todo lugar. Eu fui levar os meninos para o parque esses dias, aí cheguei e levei umas cadeirinhas minhas, né? Quem foi lá no negócio do coral, lá no parque, viu as cadeiras que eu já carrego no carro. Aí botei as cadeiras lá e eles foram caminhar mais a Lúcia. Aí quando eles chegaram, eu estou lá sentado de boa, né? Contemplando a beleza. Vovô, o senhor não vai caminhar não? Eu falei, não, a Bíblia diz que o exercício físico para pouco é proveitoso. Eu estou aqui orando, meditando, vendo a beleza da criação de Deus, é mais importante. A Bíblia, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. E isso cria um diálogo, até nas brincadeiras, como eu uso,
né? Por exemplo, cachorro, eles sempre gostaram de cachorro. Eu falei, não quero cachorro aqui. Aí, tá bom, vai criar cachorro, tudo bem, mas eu não aceito entrar aqui dentro de casa. Vocês podem criar cachorro, mas do portão da cozinha e da sala para fora. Por quê, pai? Porque está escrito na Bíblia que os cães ficarão de fora. Tem isso na Bíblia, pai? Tem, está aqui em Apocalipse. Abrir lá em Apocalipse, a Bíblia diz, e ficarão de fora os assassinos, os cães, e tal, está escrito. Nós, irmãos, precisamos ensinar as Escrituras Sagradas para os nossos filhos. Se eles vão seguir ou não, aí já é responsabilidade deles. Os pais de Sansão fizeram a parte deles. Agora, você imagina se não tivesse feito. Serviu, ele andou fazendo presepada, mas no final, tudo que Deus falou que ia fazer, Deus fez. E usou Sansão para libertar, e o nome do Sansão está lá nos Heróis da Fé. Então, nós precisamos trabalhar a futura geração. Levar a palavra de Deus para eles, aproximar o nosso coração deles, ensiná-los a amar o Senhor. Os louvores do Senhor, está falando dos cânticos, dos cultos. Agora, como é que o meu filho vai amar a igreja, os cultos da igreja, se eu mesmo não estou nem aí? Não é não? Como que ele vai amar os irmãos da igreja se você vem no carro falando mal deles perto da sua mulher? Eu já recebi pais pedindo perdão para Deus e para mim lá no gabinete, porque os filhos tudo rebelde depois que entraram na adolescência e juventude, e foi ver o que era. Porque eles ficavam falando mal dos irmãos da igreja na hora, como diz o outro, a sobremesa do almoço de domingo era o pastor. Eu cresci num lar, irmãos, onde eu louvo a Deus pelos meus pais, porque lá na minha casa, com os meus pais, a igreja era um lugar que só tinha anjo e santo. Eu só fui descobrir que não tinha santo na igreja quando eu comecei a andar com a turma toda aí, com os adolescentes, os jovens, né, descobri os pepinos da igreja. Eu falei, vixe Maria, Maria, cheia de graça. Está feia a coisa lá na igreja. Mas, irmãos, até os 16 anos, para mim, só tinha santo na igreja. O pastor era o arcanjo maior. Porque eles não tinham esse negócio. O pastor era respeitado, honrado. Então, os cultos, tinha que ir na igreja, mas a escola dominical tinha esse negócio, não, você tinha que ir para a escola dominical. Eu chegava a orar, oh, meu Deus, meu pai podia amanhecer com dor de cabeça amanhã, minha mãe com algum problema, para nós não ir para a escola bíblica, mas não tinha jeito não, tinha que ir da escola dominical. Vocês acham que eu gostava, irmão, de ficar indo para a escola dominical? Eu gostava, mas para que todo domingo, irmão? Irmão, ir na igreja 2 vezes no domingo, isso é coisa de doido. Por que não vai só uma vez? Não, era de manhã. E outra coisa, irmão, a escola bíblica lá na quarta igreja, o culto começava 9 horas, tinha um louvor, aí terminava o louvor e dividia as classes, aí ia lá, depois voltava 11 e tanto para a sala de aula, aí o pastor ia pregar até meio-dia. Irmão Paulo Salles, até meio-dia. E tinha dia que o pastor estava inspirado, irmão, e aí o sermão ia até 12:15, você só via, irmão, vazando, e eu doido para o meu pai. Não, meu pai ficava lá. Enquanto o pastor estivesse falando um ar, meu pai estava lá. Falei, oh, meu Deus do céu, misericórdia. E era de ônibus, não era de carro, não. Meu pai foi andar de carro, a gente já estava grandinho já. Hoje, irmãos, com tanta facilidade, as pessoas arrumam também tanta coisa para fazer, tanta complicação. Então, nós temos que ensinar nossos filhos os louvores do Senhor, a importância do cântico, da adoração. Ouvia minha mãe cantando o dia inteiro em casa, cantava os corinhos lá e tal, e que ia entrando na cabeça da gente, né? Ia entrando na cabeça da gente, guardando o nosso coração. Então, nós precisamos ensinar para os nossos filhos a importância dos cultos, dos cânticos, da igreja. Igual hoje começa aqui, o Eusébio começa o culto. Eu pensei se eu ia falar isso ou não, aí na palavra dele eu já criei coragem. Que a gente não deve deixar de congregar, Hebreus 10, 25, né? Não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Antes façamos a admoestação, quanto mais vezes que o dia se aproxima. A gente tem que incentivar os irmãos a estar vindo no culto. Não fique enjoado também não, porque é ruim, mas pode pegar no pé de vez em quando, ajuda, viu?
Hoje eu achei que eu ia pregar só para a Lúcia, para o pessoal do louvor, né, porque férias, muita gente viajando. Mas a EBF hoje, que muita gente não ia dar conta de vir para a EBF, estava uma turma grande aqui hoje, graças a Deus, e voltar para o culto à noite. Mas eu estou feliz de ver esse tanto de gente aqui. E mais animado ainda em pregar, porque foi Deus que me deu essa palavra. Vamos pedir, Senhor, ajuda a converter o nosso coração às outras gerações. Vamos tomar cuidado com esse mundo que está querendo fragmentar a gente em grupinhos de idades separadas, onde você só tem alegria se aqueles irmãozinhos ali da sua turminha for. Irmãos, eu também gostava, quando era adolescente, jovem, de encontrar a moçada. Mas tinha dia que eu ia na igreja e não tinha nenhum deles. Mas eu ficava rindo dos irmãos mais velhos, aproximava deles, e era bênção na minha vida. Então, nós temos que entender que a igreja não é um grupo. Temos os grupos separados, em certos momentos, mas nós precisamos interagir uns com os outros. Porque eu preciso da vitalidade da juventude, e a juventude precisa da minha experiência. Nós precisamos uns dos outros. Hoje eu precisava carregar umas cadeiras aqui, eu já cheguei na igreja com dor na lombar aqui. Aí eu pedi os meninos para me ajudar, e o Ítalo foi lá e me ajudou a carregar as cadeiras. Então, nós precisamos uns dos outros. E precisamos converter o nosso coração uns aos outros. Quando eu era jovem, adolescente na igreja, eu sofri muito, porque a gente estava trabalhando e tinha uns irmãos adultos que não ajudavam, eles ficavam atrapalhando a gente, encebando, querendo criar regra para complicar a nossa vida. Eles mesmos não seguiam e ficavam querendo impor certas coisas para a gente, né? E perturbar a vida da gente. Então, vamos parar com isso, irmãos. Vamos pedir a Deus para converter o nosso coração a essa geração que está precisando muito da gente, irmãos. Vocês não calculam quantas crianças de hoje, principalmente as crianças e os adolescentes, precisam de nós. Irmãos, a gente devia todo dia dobrar os joelhos com aquela pregação do pastor Reidner aqui domingo sobre por esta causa me coloco de joelho diante do Pai. Irmãos, é a causa da igreja, é a causa do evangelho. A gente tinha que colocar de joelho todo dia e orar pelas crianças, por quem cuida de criança, pelos irmãos que trabalham com os jovens, esses irmãos que estão na liderança aí o Iron, e essa turma toda que está trabalhando com a juventude aí, irmãos, temos que dobrar os nossos joelhos e orar por esse povo. Orar pelos pais, para que Deus converta o coração dos pais aos filhos, irmãos. Filho não precisa só de dinheiro, de escola boa, não, irmãos. O que o filho mais precisa, que um filho mais necessita, é de Deus, irmão, é de Deus. E ele vai receber Deus, é de mim e de você. Meus netos, meus filhos, se eu e a Lúcia não fizer por eles, irmão, quem vai fazer? Então, nós precisamos voltar o nosso coração para essa turma, porque eles precisam de nós. Se você ler todo esse Salmo 78, você vai ficar impressionado. Eu tenho na outra Bíblia minha, ele todo riscado lá, das experiências que esse Salmo vai listrando, e o resultado da desobediência dos que foram rebeldes. Qual é a memória espiritual que você estamos deixando para os nossos filhos? Qual o apego às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus, à obra de Deus, à missão de Deus, que nós vamos deixar para eles? Então, vamos orar nessa noite. Senhor, converte o nosso coração aos nossos filhos, converte o nosso coração aos nossos netos, converte o nosso coração às crianças da igreja, aos jovens da igreja, aos adolescentes da igreja. E vocês que são jovens, que estão aqui hoje, já começa desde já a fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. Muitos deles aqui estavam ajudando hoje aqui. Antes, no passado, eram crianças que vinham para a escola bíblica de férias. Hoje, muitos deles estavam aqui servindo. O irmão João veio aqui hoje conversar comigo, ele estava todo feliz. Por quê? Poxa, eu trouxe o Guilherme aqui para frequentar a escola bíblica, hoje eu estou vendo o Guilherme aqui ajudando na escola bíblica. Amém, irmão, isso é uma bênção muito grande. A irmã Edna trouxe a netinha
Eu também trouxe meus netos, né? E, se Deus quiser, vou trazer meus bisnetos. Amém? Para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe você, irmão. Que Deus abençoe a gente. Que Deus não nos fira com maldição, porque o nosso coração foi convertido aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa juventude, que precisa muito de nós.